Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Estes são os versículos 16 e 17 do capítulo 3 do Evangelho de São João. Para quem acompanha as orações do ofício ao fim do dia, já deve ter escutado essa leitura, particularmente desses dois versículos, né? Não do capítulo 3, mas desses dois versículos, porque é a leitura prescrita para o ofício. E hoje, por essas questões do lecionário, né, eu escolhi a leitura, havia duas leituras prescritas, né, para o lecionário da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Um é o texto da Transfiguração, que também foi colocado como leitura para o último domingo do tempo comum, né, ou o último domingo depois da Epifania. Então, teria essa outra leitura também, a leitura da Transfiguração, para caso não se tenha lido o texto da Transfiguração, e também essa leitura, que é a leitura que faz parte da leitura do encontro de Jesus com Nicodemos, né? Em que ele fala sobre o nascer de novo. Mas eu gostaria que a gente falasse sobre esses dois versículos aqui. Dois versículos. Porque eles são centrais, eles são como que a consequência direta do nascer de novo, não é? E a gente precisa falar, eu acredito, de amor em tempo de tanta violência, intolerância e ódio. Gente, você ainda não é inscrita no canal Paz e Bem? Se inscreva. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz. Curta, compartilhe. Isso nos ajuda demais. E também, se você quiser, mas será muito bem-vinda, fazer sua assinatura solidária. Nós não temos membresia, né? Nós não temos membros no canal Paz e Bem. Até para que não haja uma divisão, né, entre pessoas membros e não. Então, uma forma de você nos ajudar é através da assinatura solidária. Faça sua assinatura solidária. Dessa forma você nos ajuda demais a manter o canal. Tá bom? Pois é. Pensei, então, a gente meditar, não é? Sobre o amor. Mas, como eu já disse aqui, quem acompanha aqui as reflexões aos domingos, né? Sabe que em outras vezes eu já falei sobre esse tema, mas dentro de um contexto próprio, dentro de uma fala, dentro de um versículo, mas não especificamente sobre o amor, né? E uma coisa que a gente precisa colocar é que a gente precisa superar a visão do amor romântico, não é? E de uma certa romantização do amor cristão, não é? Como se o amor fosse um romance, uma espécie de
anjinhos tocando e uma paz imensa e você ficando ali, né, diante do amor. Ai, como é bom amar. Ai, como é bom sentir o amor. Bem, a gente precisa aqui de uma compreensão mais profunda sobre ele. Por isso eu acho importante a gente falar. Porque muitas das vezes em que a gente acha que não está amando, a gente está amando. Como assim? Vamos por partes. Até fiz aqui umas anotações para que a gente possa compreender que o Evangelho de João, assim como os outros evangelhos canônicos, foram escritos, né, sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas foram escritos em grego. Tá? E no grego, a palavra amor, ela se diz de 3 formas. O primeiro amor é o eros. Né? É o desejo, é o amor desejante. Né? É o amor que promove a conquista, é o impulso, né, erótico, que não só está relacionado às pessoas, mas também a coisas. Por exemplo, no texto, aí um pouco de filosofia, no texto O Banquete, de Platão, por exemplo, em que o tema principal é uma conversa sobre o amor, fala-se sobre Eros. E Platão coloca exatamente, né, no discurso do amor, exatamente esse encontro entre carência e riqueza, não é? E o amor busca, porque algo lhe falta, então ele precisa ser preenchido, ele precisa ser conquistado. É uma fome. E através, escada platônica, socrático-platônica, você vai sempre desejando coisas mais altas, a partir das coisas reais, vamos dizer, do mundo das aparências, né? Superando o mundo das aparências, você vai lá e vai amando os belos corpos, mas você vê que os belos corpos envelhecem. E aí o desejo. Então você busca as boas regras, as boas leis, a ética, mas você vê que existe também uma discussão sobre qual é a melhor regra, qual é a melhor lei, um debate. Então você vai buscando, galgando progressivamente até chegar no mundo das ideias, né? No amor às coisas perfeitas, né, e sublimes. Bem, então o amor seria esse impulso, né? E aqui o amor erótico, o amor eros. Mas também existe filos. Filos é o amor filial, né? É o amor que é horizontal, é o amor entre semelhantes, é o amor entre pessoas. E ele tem essa dimensão do amor às instituições, o amor à pátria, por exemplo, é o amor filo, né? O amor às tradições, o amor às instituições, não é? É um amor que você coloca em relação a essas coisas e que é um amor que tem essa dimensão da presença dele. Você não busca escapar, ou sair, ou fazer disso um desejar. Né? O amor já está lá. É um amor mais brando do que o amor eros. Quando os evangelistas foram escrever, né, a comunidade foi escrever o evangelho, se pensou que termo se usar. E aí pegaram um termo chamado ágape, que é um tipo de amor
distinto desses dois, que é o amor desinteressado. É o amor independente do desejo, é um amor que não tem uma relação com a filiação, não é porque você, né, porque a minha pátria, porque a minha instituição, mas tem a ver com a independência das circunstâncias. Independente das circunstâncias, eu amo. Digamos, a coisa mais próxima dessa imagem aqui, se existe aqui na Terra, seria o amor de uma mãe, né? O amor de alguém que entrega a vida, né, diante da perda, do risco de perda da vida do outro, né? E há casos na história da humanidade disso, né? De que as pessoas se entregam por amor, independente do que a pessoa seja, ou do que é, ou porque ama. Então, essa dimensão do amor ágape, o amor desinteressado, o amor sem uma dimensão de recompensa, né? Ou de uma filiação a uma pátria, uma instituição, a uma família, né? Aí o amor filial. Esse amor foi a palavra que foi pega para ser colocada nos evangelhos. Na verdade, essa palavra foi agapau, agapau, agapau. Ou seja, ágape, do grego, era uma flexão do termo, no sentido do amar, né? Então, por que eu estou dizendo isso? E por que eu estou fazendo essa brevíssima, né, e sucinta explanação? Porque na nossa vida, essas três dimensões estão presentes. E os cristãos sabiam disso. Há um amor eros em nós. E deve ser. E deve existir. Porque senão a gente deixa de desejar, né? E o desejo é parte da vida. A gente precisa ter fome e sede, né? A gente precisa dessa dimensão que nos eleva e nos movimenta aos grandes ideais, né? Lembra aí do Platão, do discurso dele. A gente precisa também desse amor a uma filiação, a um grupo, a uma dimensão com o outro, a companheirada, né? Essa filiação a gente precisa ter. Mas a gente precisa, e existe em nós, sim, essa dimensão do amor desinteressado. Como eu disse, um amor materno. Bem, dito isso, como é que a gente pode compreender esse amor no Evangelho? E aí eu retomo a leitura agora, a partir desse conhecimento. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Um tipo de leitura, né, que foi feito ao longo do tempo, era a ideia de que Deus te entregue, né, assim, o amor, né, do Filho ao mundo. E aí na morte e na cruz. Vamos pensar um pouco. Como eu já disse em outras oportunidades também aqui, né, sem mínima intenção de ser repetitivo, mas para o pessoal que está chegando agora talvez não saiba, Deus não é sadomasoquista. Deus não se satisfaz
ama entregar o seu filho à cruz. Mas Deus, Pai de amor materno, Ele, né, ama o filho e vê nesse filho uma espécie de identidade, de reconhecimento. E esse reconhecimento e essa relação, né, que se tem com o Filho, Jesus, é uma dimensão que faz com que ele perceba que esse amor vai até as últimas consequências. Mesmo que, como diz aqui também o Evangelho de João, o mundo não queira. Mas eu posso forçar alguém a me amar? Não, não é isso. Deus não está forçando você a amar Deus. Mas Deus ama você. Desinteressadamente. Como no filho pródigo. Ele abraça. Ele não julga, ele não pergunta, ele não condena, ele não passa lição de moral. Talvez a gente faça isso, né? Mas Deus não. A gente procura, inclusive, essas dimensões, né, dentro das relações. Ah, você fez. Então agora você vai ter que me escutar. Mas Deus não é assim. E o amor dele é ágape. Ele é independente das circunstâncias, ele é incondicional, ele não tem medida. Ele não espera uma resposta humana. Jesus, o Filho, ama. Assim como o Pai o amou e o enviou ao mundo para salvar o mundo e não para julgar o mundo. O amor aqui não é levar ao mundo o seu julgamento. E o julgamento aqui, gente, é a criação de um juízo sobre nós. Não. Deus ama você. Frágil. Às vezes se sentindo pequeno. Às vezes se sentindo insignificante. Frágil. Incapaz. Sem poder. Sem capacidade. Deus ama você assim. Deus ama você do jeito que você é. Ele não pergunta, olha, eu vou amar você desde que você, né, se comporte bem na quaresma. Não. Porque ele veio não para julgar, ele veio para salvar. E salvar tem muito de sanar, de dar saúde. Volto a dizer, por que a gente está falando sobre o amor? E logo no início eu falei que a gente precisa ter umas ideias de amor e superar um pouco o romantismo, né? A visão romântica de amor. Gente, quando a gente fala em amor, a gente tem uma dimensão muito de uma ideia de amor. E essa ideia de amor é uma ideia a partir das nossas relações pessoais. A partir daquilo que a gente experienciou na vida ou daquilo que a gente experiencia. E é muito, muito visível a dimensão do amor erótico, do amor filial. A gente pode ter tido experiências, né, como mãe, talvez, desse amor incondicional, desse amor ágape de Deus. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa aqui se voltar para essa dimensão de que lutar por um mundo justo, logo saudável, levantar a voz e gritar,
fazer por onde a justiça seja feita, se engajar na luta, é um ato de amor. Ou seja, o amor aqui é pela causa, sim, por causa de um certo reino, mas também porque Deus nos amou antes de qualquer coisa. É isso que nos impulsiona. Não o desejo do outro, da outra, das coisas do mundo, ou mesmo das leis perfeitas, as ideias perfeitas. Essa punção do Eros é importantíssima e fundamental na nossa vida, não podemos negar. Mas a gente precisa, aqui, reconhecer que existe nesse impulso amoroso de Deus, que nos amou primeiro, uma força que nos leva à ação no mundo. E é por conta dessa ação, desse amor incondicional, que a gente deve lutar para que esse amor incondicional de Deus, por todas as coisas, eu estou falando aqui de igreja cristã, não estou falando de instituição, igreja X, Y, não estou falando de nada, eu estou falando aqui da criação de Deus, que são pessoas, que são plantas, árvores, insetos, o ar, a luta pela natureza, pelo meio ambiente, nasce, tem as suas raízes nesse amor primeiro. Porque ele enviou o mundo para salvar o mundo. Ele não enviou o seu filho para salvar pessoas. Para salvar a criação, gente. Toda ela. Que sofre a expectativa da revelação dos filhos da luz. E nós, filhos e filhas dessa luz, desse amor, dessa experiência do amor incondicional de Deus, dessa consciência, não é? Desse amor incondicional de Deus por nós, é que deve fazer com que a gente lute por isso. Então, se Deus ama, eu não vou ficar ali, sei lá, vivenciando essa coisa, né, meio fantasiosa, um amor, sei lá, de Deus. Ele está me amando, Deus me ama, como amor. Mas se revela naquele e naquela que luta por um mundo mais justo, mais humano, mais solidário. E por isso que Deus enviou o mundo para salvar o mundo da escravidão, da destruição do meio ambiente, para combater a fome. Sim, isso é amor. É amor. Isso é amor. Esse é o amor cristão, gente. Esse é o amor cristão. E isso envolve riscos, inclusive morte de cruz, morte. Né? Temos aí, dentro da história daqueles que professaram a fé cristã, ou seja, aqueles que professaram esse amor de Deus pelo mundo, para salvar o mundo e não para julgar o mundo, como muitos aí, né, falsos pastores dizem, né, fazem julgamento, coisa que nem Deus fez, então, menos. Mas, por conta desse amor de Deus por nós, a gente é mobilizado à luta. Então, quando você estiver lutando, né, é porque Deus ama você. Porque você está dando testemunho desse amor. Porque esse é o amor de Deus pelo mundo. Por isso enviou o seu Filho. Por isso ele levantou a voz. Né? Se você ler o capítulo anterior a esse do João,
O que é que Jesus faz? Jesus está lá amando, né? Aqui, antes de Nicodemos, temos as bodas de Caná, né? Mas temos o texto logo em seguida da purificação do templo. O que é a purificação do templo, Eduardo? É que no Evangelho de João, logo no início, Jesus, né, encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas e cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. Como as ovelhas e como os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai tudo isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Pronto, é isso. Antes, o amor de Deus, indignado, que leva a indignação diante dessa injustiça, diante dessa opressão do povo, diante dessa situação em que o povo está sujeito, não por vontade de Deus, mas porque o poder, as forças, submeteram esse povo a isso. A exploração, a escravidão. Por isso, Deus liberta, cura, restaura, sara. Né? Sara. É isso. Então, esse é o amor na Bíblia. Vocês podem encontrar também o amor erótico na Bíblia, no Cântico dos Cânticos. Vocês podem, né, ver o amor filial em vários momentos na Bíblia. E você pode encontrar, inclusive, o ágape em Jesus Cristo, em que, por amar demais, ele levantou a voz contra os poderosos, os donos do poder, do dinheiro, né? As forças anticrísticas. E por conta disso, foi preso, torturado e morto. E a morte dele foi de cruz. Ou seja, ele não foi apedrejado como um crime religioso, porque o crime dele foi um crime político. Tá? Então é isso. Essa é a mensagem do amor. Mas não é porque Deus amou e botou o filho lá na cruz. Que ele seria um carrasco, né? Tanto quanto os seres humanos. Mas é porque ele amou e entregou para que o mundo acolhesse ele. Para que o mundo reconhecesse a face de Deus nele. Que pudesse, né, reconhecer, através desse amor, esse amor demais, incondicional, amor, esse amor materno, como a gente gosta de dizer, Deus Pai de amor materno, a gente pudesse ser sarado, ser curado, restabelecida a saúde espiritual, a saúde da alma. Mas a gente escolheu um outro caminho. Né? Eu estou falando a gente aqui, essas condições histórico, né? Culturais daquele povo, né? Submetido ao império, mas que compactou com o império para matar o amor, para matar o amor, né? E para matar o amor se usa de violência, de ódio, discurso de ódio. É para isso que esse sistema serve, né? Para sufocar o amor. Mas o amor é eterno. Vamos agora, né? Para quem ainda não curtiu, curta, compartilhe. Se inscreva no canal Paz e Bem. E também faça a sua assinatura solidária. A gente não tem membresia, volto a dizer. Você faz aí a sua, né, a sua assinatura solidária, tá bom? Tem um link aí embaixo. Aí embaixo no...
Vamos, todos e todas, recebam a bênção de Deus. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia de saúde, cheia de amor, cheia de paz. Recebam a bênção de Deus. O amor de Cristo nos atrai. O poder de Cristo nos fortaleça no seu serviço. A paz de Cristo encha os nossos corações de alegria e renove com esperança a nossa fé. A graça de Cristo nos faça fiéis e fortes para cumprirmos a sua vontade, a fim de que possamos viver com Ele na sua glória. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco permaneça para sempre. Amém. Tchau, galerinha de Paz e Bem. Tchau. Grande abraço.